Olá meus amigos, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje para falarmos sobre uma crônica do escritor, dramaturgo, jornalista brasileiro Nelson Rodrigues, chamada Era um Pesadelo com 100 Mil Defuntos, que foi publicada no Jornal Globo em 11 de fevereiro de 1969, referente à passeata dos 100 mil, que ocorreu no ano anterior, um evento organizado pelo movimento estudantil em protesto à repressão do governo militar. Porém, antes de continuarmos, eu gostaria de pedir aos colegas que, se ainda não são inscritos, que façam a gentileza de se inscreverem no nosso canal e nos acompanharem aqui no YouTube. A crônica Era um Pesadelo com 100 Mil Defuntos está reunida aqui nesse livro que eu vou mostrar para vocês, nessa coletânea de crônicas do Nelson Rodrigues, chamada Nelson Rodrigues, o Reacionário, Memórias e Confissões, da editora Agir, que conta aí com dezenas e dezenas de crônicas que o Nelson publicou em periódicos ao longo de décadas, né? E a produção editorial é da Juliana Romero. Vou mostrar para vocês aqui. Um livro bastante bonito, né? Mostrar de novo aqui. É de ótima qualidade. Eu comprei no sebo, se eu não estiver enganado. Nessa diagramação aqui, muito fácil de ler. As crônicas do Nelson Rodrigues são interessantíssimas, né? E de um humor bastante refinado. Mas, enfim, a crônica em questão começa com o Nelson Rodrigues dizendo que vai fazer... que vai rever alguns papéis que estavam guardados e que ele encontrou um número da revista Manchete. E nesse número constava, né, uma cobertura com texto, né, e com imagens da passeata dos 100 mil. Bem, a passeata dos 100 mil aconteceu em 26 de junho de 1968. Ela foi organizada pelo movimento estudantil, aconteceu no Rio de Janeiro, na reunião da Cinelândia, e teria contado, né, em tese, com mais ou menos 100 mil pessoas, na sua maioria estudantes, jornalistas, né, artistas, mas também uma boa parte da população regular. Mas, então, essa passeata teria sido convocada em protesto à repressão que se intensificaram nos últimos anos, né? Principalmente a partir de março, quando teve um evento fatídico aí, né, numa intervenção policial, num protesto que estava havendo num restaurante Calabouço, um jovem estudante foi morto com um tiro no peito por um policial. Então seria uma espécie de resposta, né? Lembrando que em 67 o general Costa e Silva, né, assumiu a presidência do país. Ele era um militar da conhecida linha dura, né, que teve uma gestão muito mais repressiva do que o seu antecessor, que era um militar moderado, né, o general Castelo Branco. Mas enfim, o Nelson, analisando, né, começou a analisar material fotográfico e fazer comentários a respeito. E primeiro ele disse que ele foi testemunha ocular, que ele participou dessa passeata, né? Ele esteve presente, né? E ele escreveu um artigo na época também sobre essa passeata, e que na verdade 100 mil era um número bastante inflado, né? Muito fora da realidade, que talvez metade, umas 50 mil pessoas, mas que na realidade, muito provavelmente, era menos da metade, né? Menos de 50 mil pessoas. Mas, de qualquer forma, foi um número bastante expressivo de gente que reuniu no local. Mas o curioso é que, segundo o Nelson, ele puxou pela memória, né? E também ele analisou o material fotográfico que ele tinha nessa revista Manchete lá, e ele não encontrou um negro sequer, segundo ele, né? Nessa crônica. Não encontrou um negro sequer. E numa análise mais profunda, ele não tem memória de nenhum pobre sequer ter participado desse evento. Inclusive, eu vou ler aqui um pequeno trecho da crônica, onde que ele retrata isso aqui. Aqui, ó. Na época, escrevi que não se encontrava entre 100 mil ou 50 ou até 25, nenhum preto. Eu estive lá espiando. Foi testemunha auditiva e ocular da marcha. Como sou uma flor de obsessão,
Não me saía da cabeça a ausência do negro. E se eu descobrisse um, não dois ou três, mas um, somente um, já me daria por muito satisfeito. De mais a mais, Jean-Paul Sartre, quando por aqui andou, indagara irritado. E os negros? Onde estão os negros? Era a pergunta que eu me fazia, diante dos 100.000, sem lhe achar a resposta. Em outra observação, que me deu o pensar, os 100.000 tinham uma saúde dentária de anúncio dentifrício. Estava todo mundo de boca aberta, gritando participação, participação, participação. E ainda Vietnã, Vietnã, Vietnã. E a marcha de 100.000 sujeitos sem uma cárie, sem um desdentado, assumia a forma de um pesadelo dentário. O fato é que no dia seguinte, falando com o meu amigo Guilherme da Silveira Filho, fazia eu um escândalo amargo. Nem um preto Silveirinha, nem um desdentado, nem um favelado, nem um torcedor do Flamengo, nem um assaltante de chofé. E o povo? Onde está o povo? Não vi um sujeito entre os 100.000 com o sapato derrotado. Enfim, o Nelson aqui, ele quer dizer que foi um movimento político, um ato político que não contou com a participação de nenhum pobre, né? De nenhum negro. Ou seja, era um ato político da elite. Da mesma forma que foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né, em 1964, que foi o aval, um aval da sociedade civil, né, para o golpe militar, mas com uma orientação política diferente, conservadora no caso, né? E é muito curioso o Nelson fazer essa colocação, associando a pobreza à estética, porque, curiosamente, era assim mesmo, né? Eu lembro da minha infância, no início dos anos 80, onde os tempos eram muito mais difíceis. Podem acreditar, o Brasil melhorou bastante nas últimas décadas, apesar de todos os pesares, né? Várias pessoas eram desdentadas, mal vestidas, né? Andavam com as roupas totalmente desgastadas, né? Poídas. Eu, inclusive, frequentei a escola por vários meses com um sapato cujo dedão apontava para fora. Um tênis de plástico, né? E não só foi o caso do Brasil, eu me recordo que há alguns anos eu fiz um mochilão pelos países da América do Sul e visitei Bolívia, visitei Colômbia, Chile, Equador, etc. E nos países mais pobres que eu visitei, nas comunidades mais pobres, as pessoas eram desdentadas, né? Os pobres eram desdentados, mal vestidos, né, maltrapilhos, porque as suas prioridades são outras, né? Geralmente, é claro que existem exceções, né, mas geralmente a alimentação e a moradia são prioridades, né? Depois vem o vestuário, depois questões estéticas, né, como tratamento dentário, etc, etc. Mas, enfim, a colocação presente nessa crônica aqui principal é que as classes populares, elas não estavam muito envolvidas, muito preocupadas com questões políticas no período da ditadura militar. Só foram se envolver mais ativamente no final dos anos 70 e início dos 80, com o movimento operário que ganhou força, né, nesse período. Tem o nascimento do PT, depois você tem as manifestações das diretas, etc, etc. Foi quando o povo se envolveu, os trabalhadores se envolveram de maneira mais presente. Mas até então, os pobres, né, as pessoas comuns, as pessoas ordinárias, elas estavam preocupadas em administrar suas próprias vidas, né, em trabalhar, em cuidar dos filhos, né, em adquirir patrimônio, em pagar as contas. Isso é hoje a preocupação ainda da maioria das pessoas. Hoje você tem um engajamento político maior em razão das redes sociais, né? Porque está ali ao alcance da mão o acesso ao debate público, né? Então ele é muito mais fácil, né? Mais democratizado. Quando você vê nos seus livros de história, né? Eu falo isso porque eu consultei alguns livros de história aqui, eu tenho vários, né? Inclusive eu estudei história.
que teve grande apoio popular, esses movimentos, esses protestos contra o regime militar, principalmente nos primeiros anos dos primeiros governos militares, você pode desconfiar que não era dessa forma, tá certo? É uma crônica muito engraçada, eu imagino que deve ter em domínio público. É, Espero que vocês tenham acesso, né? Se buscar na internet, muito provavelmente vão encontrá-la. Era um pesadelo com 100 mil defuntos. São umas 5, 6 páginas, né? Uma crônica muito curta que vocês vão gostar muito. É o Nelson Rodrigues, né? Sempre genial, né? Um dos grandes jornalistas brasileiros, né? Escritores também. Então fica a nossa contribuição aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.